Olá a todos, pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio aqui desta série, deste projeto em comunhão com a Ascensão Quântica, que está no Instagram, um casal maravilhoso que eu estou a gostar muito de ir conhecendo à medida que há estas interações. E nós Temos também. aqui o Nós também. Filipe Pinheiro, não é? É. Filipe Pinheiro e Gabriela Costa. E o HC Espiritual no YouTube. O meu nome é Helder Correia. Para quem não tem acompanhado, nós iniciámos um primeiro episódio onde falámos de como é que nós começámos a ter este aprofundamento da parte espiritual que nos acompanha. Cada um, eles enquanto casal, têm os seus trabalhos espirituais e eu também vou vivenciando, vou estudando. Então nós compartilhamos como é que foi este nosso início. No segundo episódio, nós achámos, enquanto grupo, que os sonhos fazia parte de nós, enquanto início. E então achámos bem, porque há muita confusão na parte dos sonhos, não é? As pessoas interpretam às vezes para a parte espiritual quando pode ser algo apenas biológico. Então começámos pelos sonhos comuns, que seria a parte, fazendo já aqui uma coisa resumida, é mesmo isso, é a parte do cérebro que vai deliberando imagens, ligando à parte da memória, do subconsciente, que nada tem enquanto componente de leitura, para manter a mente ativa, e falámos do que seriam os sonhos mensageiros, fazendo já aqui uma parte de alerta, que é, isto não é uma regra, ok? Isto é algo que eu fui vivenciando, vocês foram vivenciando, e nós categorizamos desta forma, mas é algo muito subjetivo. Cada pessoa pode vivenciar de diferentes formas. O que é importante é a pessoa aprender a discernir e não ter nada como dado adquirido. Dar sempre o benefício da dúvida das suas experiências. Então falámos daquilo que seriam os sonhos mensageiros, que podem ter componentes emocionais de leitura. E uma coisa que inclusive eu esqueci-me de citar, e acho importante falar, só assim resumidamente e de início, que é inclusive repercussões das nossas bioenergias expressadas oniricamente, não é? Às vezes existem sonhos que nós estamos a expelir algo pela boca, que pode ser, por exemplo, o ectoplasma, que é algo que vamos falar mais na frente, mas que pode ser uma repercussão bioenergética enquanto as energias da nossa vida, o nosso corpo vivente, não é? Bioenergia, e que pode refletir-se em sonhos. Então seria isso. Vamos passar agora para uma outra parte dos sonhos. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Queres Sim, acrescentar? assim, já agora pronto, Pois. posso acrescentar. Tu ao falares isso está a rebobinar, digamos assim, na mente alguns pacientes que muitas das vezes acabam por perguntar situações muito desse género, em que dizem, eu sonhei que estava a deitar coisas pela boca e coisas que eu não percebia o que era e era estranho e eu fiquei mal disposta e depois não sei o que é aquilo e fiquei a pensar. Pronto. É, obviamente que pode ser tudo, mas temos que perceber que acima de tudo pode ser efetivamente um regurgitar, digamos assim, da nossa própria energia que não está bem, ou seja, que é uma energia mais densa, por exemplo, que estamos a deitar fora determinadas situações que não são boas para o nosso corpo físico nem os nossos corpos multidimensionais, mas que também pode ser efetivamente o nosso próprio ectoplasma, digamos assim, em que, como estamos num processo de sonho, não conseguimos compreender ou até somatizar o que é que realmente está a acontecer na verdade. E então o nosso cérebro físico vai interpretar que aquilo é uma coisa má, ou seja, o nosso ectoplasma a sair. Daí que fica aqui a nota muito importante para muitas pessoas em que pensam que às vezes são trabalhos feitos e nada mais é do que simplesmente o nosso próprio corpo a deitar algo para fora, porque está a deitar com necessidade de fazer. Ok? Claro que existem os trabalhos e isso pode também ocorrer, mas temos que perceber que existem estas duas situações. Pronto, era só para dar esta... Excelente. E eu queria só acrescentar uma coisinha antes de avançarmos. Este termo que nós referimos sempre como sendo os trabalhos, mais à frente vamos explicar na realidade o que é isto. Mas este é um nome comum, como as pessoas conhecem e chamam, são os nomes mais antigos e continuamos a usá-los hoje, mas também uma das... E é uma forma de todas as pessoas toda a gente poderem entender. identificar e perceber o que estamos a dizer. Exatamente, o que é fantástico. Mas só para acrescentar aqui uma coisinha que é,
Muitas vezes, e só para ficar aqui um gancho já para algumas coisas que vamos falar a seguir, noutros episódios, não hoje, mas para ficar aqui um bocadinho um gancho aqui para algo que faz sentido revisitar mais tarde, que é este mecanismo que acontece, e tal como a Gabriela estava a explicar, e tal como tu explicaste, Helder, o que muitas vezes acontece é uma própria manipulação do nosso câmbio energético por parte do nosso mentor espiritual ou da nossa equipa Sim, espiritual. também pode. E isto é outra possibilidade e que muitas vezes acontece, porque nós, quando estamos no processo do sono, são nestes momentos que os nossos mentores espirituais ou a nossa equipa espiritual está de uma forma muito mais ativa conectada connosco. E se há algo que, a nível do nosso campo energético, a nível do duplo etéreo, precisa de ser transmutado, muitas vezes essa transmutação de energia vai resultar em algo que, tal como o Gabriel mencionou, muito importante. O nosso cérebro apenas recebe um input a dizer, olha, estivemos a tirar coisas. E o cérebro, a forma de perceber, ok, então isto fisiologicamente vai se transcrever em quê? Tenho de deitar algo fora. E por isso é que muitas vezes surgem os vómitos. Surgem tenho aqui algo estranho, e passado um bocado pode haver uma acumulação, aquela acumulação energética pode também verificar-se na zona do estômago, e daí dá-se aquilo que se chama as aerofagias, não é? O arrotar. Então, isso também é algo muito comum que acontece como resultado também da intervenção da nossa equipa espiritual. Pronto, só esta nota relativamente ao que estavas a dizer, que é muito importante também. Podes continuar. Podes continuar e fica aqui só o gancho já para mais tarde. Sim, já vamos apontar para mais episódios. Pegando nisso tudo, mostrar então às pessoas que, efetivamente, além do sonho comum, que nada traz, há também este tipo de situação. Então, a parte onírica é uma parte ativa de absorção informacional que pode conter componentes, ainda agora o Filipe falou e bem, tanto mediónicos, ou seja, de interação com seres espirituais, como anímicos, repercussões da nossa própria aura, da nossa própria energia mais densa. E então isso pode refletir-se. Agora, voltando a relembrar algo que eu já citei, que é o mal não é isto acontecer. O mal é as pessoas tentarem interpretar ao pé da letra e acharem que é exatamente isto e viverem a sua vida. Outra coisa que eu também me esqueci de citar, que é os próprios mentores. Uma das regras basilares que nós vemos é o livre-arbítrio, não é? Então, ancorar a nossa experiência de vida neste tipo de situação, ou seja, procurar constantemente o que é que isto quer dizer, porque é que está a acontecer, e deixar de dar os nossos passos, também não se torna algo positivo. Portanto, fechando isto, passaríamos então ao quê? Àquilo que chamaríamos de sonho lúcido. Muita gente confunde, e isto até já aconteceu comigo nos inícios, o sonho lúcido com a projeção semiconsciente. E é aqui que nós vamos passar a explicar neste episódio o que seria isto do sonho lúcido e quais são as principais diferenças nestas variações de lucidez e o que é também a lucidez, e ela própria também apresenta graus. Estes sonhos, o sonho comum e o sonho mensageiro, o que é que eles denotam? Há uma parte da assimilação, mas não há uma lucidez enquanto senso existencial. Exato. Ou seja, nós não sentimos-nos como estamos agora aqui na vigília. Eu sei que existo, tenho um nome, tenho todo o meu jogo de emoções e pensamentos e sei que estou aqui a falar com este casal maravilhoso. Exatamente. E então, nos primeiros sonhos que nós falamos, não existe isso. Existe um acordar, existe em todos os graus de variação que eu vou falar, desde a projeção semiconsciente à projeção astral e ao sonho lúcido, existe um mecanismo, que é o resgatar de informação através do cérebro que nós, quando acordamos, vamos interpretar. Não é? Isto pode ser aprimorado e nós vamos falar nisso também. Mas em relação ainda ao sonho lúcido, há uma grande diferença, que é nós temos a capacidade de abrir um grau de lucidez durante o sonho, onde nós sabemos que naquele momento nós estamos a sonhar. Uhum. Nós sabemos que o corpo está na cama e estamos a sonhar. Há pessoas que têm milésimos de segundo ou uma coisa muito rápida, que é, por exemplo, aquele sonho onde a gente sonha que está a cair de um prédio e de repente acorda com um solavanco. Porquê é que isto acontece?
fazendo já uma explicação curta, a nossa aura, durante a noite, quando o metabolismo desacelera e as ondas cerebrais alteram, o nosso campo áurico, ele pode ter uma oscilação, um expandir, por exemplo, numa das laterais, e nós temos uma pequena, uma fração de lucidez aberta no sonho, só que quando retornamos à vigília, repuxa novamente para uma acopulação mais estruturada. Então a pessoa sente aquele solavanco. Mas há um outro tipo de sonho, isto é tudo sonho lúcido, ok? Mas eu tive só uma vez, e na altura achei uma coisa fantástica, antes de conhecer melhor a parte da projeção, que é o quê? Nós abrimos efetivamente a lucidez, até vemos uma forma corpórea, mas é totalmente disforme. E na projeção astral, diferentemente disto, a lucidez é incrível. Porquê? Ela é muito condizente com aquilo que temos agora aqui na vigília e às vezes extrapola isso amplificadamente. Ou seja, nós não temos o condicionamento do cérebro. E nós não somos o cérebro, nós estamos a utilizar o cérebro, nós somos a consciência. Exatamente. Então, a projeção astral, ela pode ser igual à vigília e muitas das vezes supera a vigília. Então não é sonho. Mas dentro do sonho lúcido podemos ter um grau de lucidez que é um senso de existência, mas ainda assim, porque isto da lucidez eu também queria vos falar, a pegar já nesta parte. O sonho lúcido tem, então, um senso de existência, tem uma locomovência, embora tudo é disforme, inclusive há a capacidade de arquitetar o próprio sonho, só que nós, nesse momento, nós estamos dentro do campo áurico. Exato. O nosso corpo espiritual, ele não saiu da proximidade do corpo áurico, ele está dentro, e quanto mais próximos estamos do campo áurico, mais vamos beber, vamos utilizar este termo, vamos beber a repercussões cerebrais de memória e de densificação do duplo etérico. Então, é um sonho lúcido, não é uma projeção semiconsciente. No próximo episódio nós vamos tocar nisso, mas é um sonho lúcido. Agora, lucidez. Por exemplo, neste momento, na vigília, há muita gente que me diz assim, por exemplo, como é que tu sabes que é uma projeção? Porque é que não é algo cerebral? Como é que, por exemplo, nós neste momento, como é que sabemos que estamos acordados? Claro. Não é? Como é que nós sabemos? Nós temos algo que nos diz que estamos acordados, que isto não é um sonho. Inclusive há uma técnica que tem a ver com este diálogo mental. Exatamente. Mas nós sabemos neste momento que estamos acordados, ok? Ninguém nos disse. A mesma coisa se processa numa projeção astral, não é? E no sonho lúcido nós percebemos que não é como a vigília, não há uma nitidez, há uma incongruência das coisas. Isso mesmo. Embora haja um senso... Exatamente, vêem só pequenas formas, vêem só coisas às vezes muito disformes, que é... Isso. E muita repercussão do cérebro. Agora, a lucidez. Nós agora aqui estamos na vigília. Eu posso dizer, e nós podemos afirmar que estamos lúcidos, em certa parte nós temos o senso de existência. Agora, custa-me dizer que estou lúcido, porque eu tanto estou lúcido agora, como daqui a bocado, em alguma situação, eu vou deixar de ter lucidez. Então isto acontece também fora do corpo, não é? Nós estamos lúcidos enquanto senso, mas podemos ter variações dessa lucidez e cair numa outra coisa que também existe, que é uma cúpula, uma bolha de realidade, que também vou falar no próximo episódio, que não quero falar já nisso, mas, ok, estamos lúcidos, é um sonho lúcido, mas a lucidez tem graus também de acontecer, e nós estamos sempre sujeitos a oscilar nessa mesma lucidez. Um alerta também. Eu não sei se querem pontuar alguma coisa em relação a isto, ou posso seguir em frente? Agora, Fala. é fantástico a dizer. É efetivamente um bocadinho difícil. Eu às vezes tenho dificuldade de ter sonhos lúcidos. Os sonhos são os sonhos, uma pessoa pensa que anda ali dentro, não é? Certo. E é a realidade, digamos assim. Mas acontece-me uma coisa que até gostava que me explicasses essa parte. Em que pronto, estou a vivenciar o sonho, digamos assim, em que não tenho aquela consciência que estou realmente a sonhar. É muito raro ter essa consciência. Mas no final do sonho, por algum momento, eu penso assim, não, isto não está correto, isto não sei o quê, então eu acordo. Acordas no físico? Acordas no físico? Acordo no físico. Ok. Isso acontece porquê?
tu abriste a lucidez, mas quase ali no limiar, no período limítrofe entre aquilo que é um processo, que eu não sei se podes estar dentro do campo áurico, o que seria um sonho lúcido, mas há uma outra possibilidade que eu quero falar no próximo episódio, que não é um sonho lúcido. Porquê? É aqui que está a grande diferença. O nosso corpo espiritual, pronto, eu não queria já falar em algo que vamos falar lá na frente, mas o nosso corpo espiritual, resumindo, ele pode sair do raio de ação do cordão de prata ou campo áurico e ainda assim ele não tem esse senso de existência. Ele ainda está meio dormente, ainda bebe de processos de energia do seu duplo etérico, porque nós estamos sempre ligados ao corpo físico através do duplo etérico, do nosso campo energético, e podemos acumular ou não essa energia mais densa, o que até, inclusive, não possibilita ir a planos mais sutis. Coloca-nos sempre numa proximidade muito grande deste plano, não é? E dos subplanos dos duplos, não é? Que nós temos. Mas respondendo aqui à Gabriela, efetivamente ela pode abrir a lucidez, mas provavelmente estava já naquele processo quase de acordar. O que, vamos falar nisso também, grande parte das minhas projeções, elas acontecem como? De repente eu estou dentro de um sonho e eu percebo uma incongruência e abro a lucidez. E é por isso que esta divisória entre o sonho lúcido e os fenómenos de projeção astral, ela é muito fina. Porquê? Uma coisa pode levar à outra. Tal e qual. E acabam por se misturar. E às vezes misturam-se durante a noite. Por isso é que eu estou sempre a dizer, porque a gente não pode levar tudo efetivamente assim, ou tudo foi assim. Há variações. Mas, efetivamente, eu, falando da minha experiência, percebo uma incongruência e de repente abro a lucidez. Que não é uma regra, ou seja, eu até posso abrir a lucidez, de repente percebo que estou numa projeção e vou perder a lucidez por algum acontecimento. Vou novamente para um estado de não lúcido. O que acontece aqui também. Vamos fazer esta reflexão, eu acho isto muito saudável. Nós na vigília, não é? Até que ponto nós podemos dizer que estamos lúcidos, não é? Eu quero bater nesta tecla. Porquê? Porque a projeção astral é apenas um reflexo daquilo que já existe agora, nesta experiência. Exatamente. Nós estamos aqui por um motivo, não é? Então muitas das vezes nós perdemos-nos nesta lucidez. Nós, inclusive, arrastando processos de obsessão, não é? Que incutem pensamentos, não é? Muita coisa. E nos levam a uma bola de neve emaranhada de coisas que não são boas. E nós não estamos a apresentar Diz, Gabriela, diz. Desculpa, eu estava a dizer que é uma grande carga nesse sentido, ou seja, é uma grande influência mesmo, a questão obsessiva. Exatamente, por exemplo, esse é um tópico que mais tarde vamos explorar. Mais tarde vamos falar. Sim. Mas é importante reparar que muitas vezes nós vamos dormir, passamos pelo processo do sono, e se junto do nosso campo energético nós tivermos alguma energia mais densa acoplada, vulgo um obsessor, ou o que seja, muitas das coisas que podemos experienciar não são viagem astral, são apenas as projeções daquilo que está acoplado ao nosso campo energético. Estamos a viver cenários, estamos a viver situações que não são projeções astrais, mas são aquelas projeções mentais do que está acoplado ao nosso campo energético. Nós pensamos, fui a uma zona tudo terrível. Não. Estávamos a receber essa informação e nunca viajámos para lado nenhum. Estávamos ali. O que experienciámos foi lúcido, mas era porque algo estava acoplado ao nosso campo energético. Exatamente. Então, e aí não... é muito complexo, porque às vezes é uma linha é quase como se fosse uma situação holográfica, mas é real. A questão aqui é que é algo real. Sim. Porque está acoplado ao nosso campo energético. E muito por isso é que, como tu estavas a dizer, Helder, muito bem, muitas vezes a barreira entre um sonho lúcido e uma projeção é muito fina e é difícil de distinguir quando é que acontece um, quando é que acontece outro. Exatamente. E por isso é que eu achei, e nós achamos importante, muito importante trazer estes episódios, não é? Porque lá está, não dá para a gente ter uma regra absolutista que diga assim, não, eu tive uma projeção astral, não, foi semiconsciente, foi um sonho. As pessoas não devem estar presas a isso. É a própria maturidade que ao longo do tempo que vão experienciando
vão ter sinapses, vão ter as autorreflexões dessas pessoas, vão levar, olha, talvez haja esta proximidade, mas mantendo a linha reta do seu caminho, ok? Estas coisas podem orientar, como podem também, e é isso que eu também quero falar, que é a nossa consciência, ela tem a capacidade, então, dentro do nosso campo, de, inclusive, trazer uma morfologia, um corpo disforme que se locomove. Isso aconteceu comigo. Mas eu podia arquitetar, eu tinha um senso, isso foi uma coisa que só me aconteceu uma vez, o que eu quisesse que aparecesse ali, aparecia, não é? Isso depois pode levar, imaginem que eu tenho um condicionamento que ainda me faz oscilar bastante, que todos nós somos seres imperfeitos ainda, não é? E de repente, com a oportunidade que eu tinha de gerar, eu podia cair nessa ilusão e dizer assim, inclusive, há países onde os jovens estão a entrar muito na onda de gerar realidades. E isto também é algo que pode levar a repercussões negativas espiritualmente. Exatamente. Porquê? E era um alerta que eu também queria fazer a vocês. Eu tinha o poder de gerar o que eu quisesse. Mas algo em mim me fez sentir, ok, não vou entrar por aí. Eu vou tentar absorver mais da informação e das possibilidades, mas não entrar por coisas que vão me fazer oscilar esta pequena lucidez. Inclusive, eu acalmei-me a mim próprio, durante a experiência, para não fazer o batimento cardíaco acelerar e eu perder a experiência. É engraçado, eu dizia a mim próprio, acalma-te, Helder, porque isto é uma experiência que tu estás a ter. Ok. Então, a pessoa pode alicerçar-se neste tipo de experiências, mas sempre, e é aquilo que eu quero trazer neste episódio, sempre na busca espiritual. Ou seja, a espiritualidade, os planos espirituais denotam uma realidade comum. São consciências que continuam ativas, porque a consciência não morre, nós continuamos. Por isso é que me faz confusão, e eu entendo as pessoas, mas quando alguém diz descansa em paz, faz-me imensa confusão hoje em dia. Porquê? Porque nós não vamos descansar. A consciência, ela vai continuar. E às vezes em paz também não se fica. Claro, é verdade. Exato, e há muita gente que, infelizmente, não é? E pode acontecer com qualquer um de nós, que desencarna e tem ali uma ilusão ainda. Ou fica presa a situações aqui, não é? Claro. Todo um cenário. Então o meu alerta é, utilizem estas eventuais situações para uma construção em linha reta com a vossa espiritualidade e para vos ajudar nas dinâmicas de equilíbrio da vida, não é? É mesmo muito importante. Muito importante. Porquê? Porque há estas capacidades, mas espera aí, Helder, tens esta capacidade, mas se sabes que existe uma realidade mais ampla e que te mostra o quanto tu és pequeno às vezes na vigília, então porquê é que eu me vou fechar numa cúpula de sonho lúcido? Exatamente. Agora, eu quero trazer às pessoas, nós queremos trazer às pessoas as possibilidades. É isso que é o intuito, não é ficar preso a este tipo de coisa, não é? Porque para mim o que eu gosto é a projeção da consciência e quando eu digo gosto é quando acontece. Hoje em dia não é algo que eu estou freneticamente em busca de. Porque a projeção astral a mim o que me trouxe, e é uma grande alegria que eu tenho da espiritualidade, é mostrar-me o quanto a parte desta vida é que é importante. Não é? Isso é que é brilhante de falar. Então, fala, Filipe. Vou matar com uma coisa que é... Eu também queria dizer uma coisa. Então fala. Sim, falem. Vai tu primeiro. Quando tu disseste essa parte de... Pronto, que até nem compreendes muito e com todo o sentido, descansa em paz, não é? Ou seja, ligando um bocadinho a essa parte do desencarne, nós, se tivermos um bocadinho esta consciência do que é um sonho lúcido ou semilúcido, ou então, futuramente, quando iremos falar sobre a questão da projeção, se nós em sonho não temos assim nenhuma noção disso, é importante que todos nós possamos treinar, tal como tu estavas a dizer, treinar conscientemente, a dizer, pá, eu quero sonhar, eu quero perceber como é que as coisas se passam enquanto estou a dormir. Porquê? Porque isto é um treino diário para quando nós partirmos. Ora, aí está. Exatamente. É um treino diário. Se nós conseguirmos fazer isso, não digo todos os dias, mas de vez em quando, isto vai ser uma forma de nós conseguirmos ancorar a nossa passagem de uma forma mais leve, mais tranquila
e certamente iremos ter ao nosso alcance todos aqueles que nos vêm buscar e iremos conseguir ver de uma forma mais fácil e não vamos estar em sofrimento ou, como dizias muito bem, numa bolha energética dos próprios pensamentos e sentimentos que ficam ali ancorados, não é? De dor, de remorso, de doença ou de algo assim do género, não é? Portanto, Exatamente. sonhar e termos esta capacidade de compreender o que são estes sonhos, a forma de o fazer, acho que ajuda muito no processo futuro do desencarne. Olha, Exatamente. tu pegaste num ponto exatamente Pronto, que eu então, também, olha, foi que eu também ia, que eu também ia Telepatia. dizer. Acoplamento áurico. Foi. E na realidade, isto que a Gabriela esteve a descrever, e o Helder também esteve a falar, mas isto na realidade é o que se caracteriza, por exemplo, sem explorar muito, mas também deixando aqui mais um gancho para algumas coisas que vamos falar à frente, isto também caracteriza o verdadeiro sentido do que é a expressão máxima do conhecimento a nível de como é que a espiritualidade opera. Então, os estarmos conscientes, por exemplo, este treino diário que a Gabriela mencionou, é muito importante para quê? Para nós podermos, se todos os dias, como já mencionamos até no episódio anterior, se nós estabelecermos um objetivo para o momento do sono, para quando o processo do sono acontece e que depois pode despoltar em sonhos, em projeções, mas se estabelecermos um objetivo mais consciente, nós vamos estar mais conscientes. E então vamos estar mais cientes de momentos em que, como tu muito bem disseste, olha, calma-te, porque se tu começasses a acelerar o ritmo cardíaco, a coisa ia começar a despoltar e o teu Sim. corpo ia dizer, olha, isto agora é a altura de acordar. Bom, e a experiência em si, o que estavas a vivenciar, terminava. Então, transpondo isto também para muitos relatos que existem do momento do desencarne, uma das coisas essenciais é ter esta consciência, este despertar a nível da consciência de que nós vamos saber reconhecer se as situações que nos surgem se fazem sentido ou se não fazem sentido. Okay? Exatamente. Pronto, é só completando isso. Exatamente. E eu vou então partilhar aqui algumas técnicas, mas voltando a frisar, não querendo ser chato, isto é muito bom para quê? Exatamente para, como nós já verificámos aqui, que é linear, é muito fina a distância entre um sonho lúcido, não é? Ou um sonho que de repente abrimos a lucidez entre isso e uma projeção. Por isso é que técnicas que validam uma coisa validarão a outra. Então é por isso é que eu acho importante compartilhar, mas sempre com esta, porque a espiritualidade para mim é muito mais que técnica. E eu vejo que, principalmente os jovens, e eu não estou a julgar, não faço isso, mas as pessoas na espiritualidade ficam muito presas à parte da técnica e não transportam isso para aquilo que é mais importante, que é o sentimento, e a espiritualidade para mim é algo que supera as técnicas. Elas são importantes, mas o que eu gosto mesmo, inclusive houve já aqui uma situação de bastidores que eu já compartilhei com vocês, e é estas coisas que me trazem esta interação com vocês, eu poder amplificar o meu grau de percepção e perceber onde é que eu estou a errar. Isto para mim é que é espiritualidade, estado de consciência, muito mais do que estas coisas que hoje em dia vocês sabem disso. A espiritualidade está a ser muito utilizada, vamos dizer assim, como uma segunda Matrix, como um segundo meio de revestir uma ilusão, e isso não é o objetivo, não é? Isso não é o objetivo. Pronto, técnicas. Olha, na altura que eu tive aquele sonho muito forte que vos falei, eu durante 2 semanas, antes de eu sequer abrir, eu já tinha situações de projeção, mas não sabia. Antes disso tudo, eu pratiquei, porque eu só conhecia o sonho lúcido. Eu nunca tinha ouvido falar na palavra projeção astral. Então o que é que eu praticava? Por exemplo, check-ups de realidade. É entrarmos numa parte de autorreflexão, de questionarmos. Eu estou realmente acordado neste momento? Na vigília, eu estou realmente acordado? O que é que me diz que isto não é um sonho? Este autoquestionamento interno vai fazer com que durante um processo onírico de sonho, inevitavelmente, vocês vão questionar, ou seja, a vossa parte ausente de participação, que apenas está meio ali, como se fosse, ok, eu vou até fazer uma alegoria. Estamos sentados num cinema a ver uma tela. Essa tela vai dar coisas, às vezes, que nem têm uma congruência, não têm uma coisa que faça sentido, não é?
mas nós estamos ali a ver, às vezes adormecemos, às vezes vemos a tela, ok, é isto que acontece no sonho. Mas de repente, ao questionar, ok, na vigília, eu estou acordado ou estou a dormir? De repente nós vamos questionar isso. Espera aí, eu estou acordado ou isto será um sonho? E pumba, abrimos a lucidez, lucidez de senso de existência, atenção. Isso mesmo. Porque a lucidez é algo que tem graus, não é? Inclusive a nossa vida é feita de decisões, nem sempre estamos lúcidos nas decisões, não é? Pronto, enquanto técnica, este autoquestionamento, este check-up, utilizar objetos, por exemplo, se eu fixar durante muito tempo esta caneta e disser assim, neste momento estou acordado, a nossa consciência pode criar a caneta oniricamente e nós vamos dizer, ok, neste momento estou a dormir e abrimos a lucidez. Ou até tapar os próprios orifícios aqui, por exemplo, do nariz. Por exemplo, na vigília nós dizemos, eu não respiro pelo nariz porque estou a tapar o nariz, não é? Exatamente. O oxigênio não me está a entrar pelas vias nasais e eu não estou a respirar porque estou a tapar. No sonho, nós vamos exatamente fazer a mesma coisa, se condicionarmos, e aí vamos respirar. Porquê? Porque nós não estamos com o corpo físico, não é? Exatamente. É uma construção. Olha, isso é muito interessante. Porque... Isso tem mesmo a ver com aquilo que eu acabei de falar. Quando uma pessoa desencarna, sem dúvida, são esses processos que as pessoas dizem, não, mas então afinal eu já não estou mesmo na matéria. E quantas vezes É isso. Fala. E simplesmente o facto de, por exemplo, uma coisa tão subtil quanto, por exemplo, alguém que desencarna e está a dormir, acorda, vou calçar os meus chinelos. Não consigo. Mas eles estão aqui, mas eu não consigo. Isto é um facto verídico. Isto é uma história verídica que um dia mais à frente okay. Mas isto para dizer, o que tu estás a dizer liga-se muito bem com o que a Gabriela falou. E é exatamente por aí. Mas é muito importante que as pessoas tenham esta consciência. Sim, perfeitamente, claro. Porque, se calhar, nunca ninguém lhes explicou que técnicas, podemos dizer, tão simples como aquelas que tu explicaste, são fundamentais para se perceber, espera aí, eu estou aqui, eu estou ali. Em que realidade é que eu estou? É tão importante. E isso é muito importante. Porque as pessoas deixam de ter medo. Exatamente, é exatamente as pessoas têm outro tipo de percepção. Vivem a vida de uma forma sem o medo da morte, ou pelo menos torna-se mais fácil. Exatamente. Não é? A parte do sonho, dos sonhos. Claro, claro. E nós somos espíritos, nós não somos o corpo. Nós estamos no corpo, não é? Mas este condicionamento, ele expressa-se de uma forma tão entranhada em nós, que, por exemplo, eu em projeção astral, que não é um desencarne, nós ainda estamos atrelados pelos filamentos energéticos ao corpo físico, mas eu muitas das vezes vejo o quanto ainda me condiciona a parte de eu me verificar ainda como um corpo. E a gente esquece que está fora do corpo. Na outra vez, eu até compartilhei isso no canal, falando rapidamente. Eu tenho o ato de dar um autopasse no meu corpo astral, com as paramãos, eu dou um autopasse e isso abre mais a minha lucidez. Ainda está dentro de um condicionamento, porque nós não temos mão, nós temos mãos configuradas através da plasmagem do corpo espiritual. Exatamente. Mas eu posso dar um passe só de intenção. Sim. Mas pronto, estou num corpo e me vejo dessa forma, isso reflete no meu corpo espiritual, que é dotado de alta plasticidade, então eu dou o autopasse. Só que eu estava com um casaco que a manga apanhava a mão física, não é? Fora do corpo, eu queria dar o autopasse e a manga do casaco estava-me a atrapalhar a mão e eu queria pôr a mão de fora para dar o autopasse e não conseguia. De repente, eu entrei numa autorreflexão que me disse assim, Helder, tu não estás com o casaco não existe. Isso. De repente, o que é que eu verifiquei, amigos? Eu estava assim, a minha mão astral plasmou aqui. Claro. Lá está, nossa consciência. Então isto é o que é? Um ótimo exercício de reflexão para as pessoas verem o quanto é bom nós sabermos que somos espíritos, tatearmos isto, termos práticas, lermos sobre o assunto antes de dormir. Porquê? Porque o que vai dormir é o corpo, nós somos o espírito. E quando desencarnarmos, quanto mais estivermos cientes de que isto acontece, mais o processo de podermos ascender e continuar o nosso caminho, que eventualmente podemos voltar a reencarnar ou não, mas mais fácil e mais rápido se vai dar o processo do desprendimento daquilo que é um condicionamento e que muitas das vezes faz com que a gente fique dependentes, está-me a falhar a palavra, como é que se diz? Apego às coisas, não é? E nós Pronto,
Fala, Roberto, só uma nota, e isso é muito importante cada vez mais as pessoas terem esta consciência, porque, de uma forma muito resumida, nós não somos humanos, nós estamos humanos. Estamos humanos. Nós estamos a viver esta experiência com este veículo físico que está aqui, neste momento, Claro. ok? Que gera energia, que permite uma experiência neste nível de densidade de matéria. Outros veículos, outros corpos permitem experiências noutros estados de densidade de matéria, mais sutis, independentemente do que for. Então isto é uma nota muito importante que correlaciona com o que estavas a dizer. É importante Sim. cada vez mais ter esta consciência, ter esta certeza, não é? Porque, como nós dizemos muitas vezes, quer em cursos, quer em terapia, se a morte, existe isso, era um desperdício enorme de recursos construir uma máquina fabulosa como esta, não é? Este corpo é uma máquina fabulosa, para depois apagam-se as luzes e fica tudo escuro. Não é? Não fazia muito sentido. Então, é só trazer esta pequenina chega à consciência das pessoas, é muito importante para quem queira aprofundar depois um bocadinho mais. Exatamente. E a última nota, enquanto técnica, é o apontamento de tudo, seja processo de sonho, seja projeção, apontar. E eu sou muito defensor ainda, muito arcaico ainda, talvez, mas eu sou muito ligado às coisas antigas. Então o ato de escrever, olha, Eu também gosto muito. aliás, vocês sabem, É mesmo. Sim. e isto para mim não é nada que chegue a isto. Porquê? Quando a gente escreve, nós temos um objeto aqui, onde estamos a agregar informação. Este objeto tem um campo, certo? A caneta tem um campo, e à medida que eu escrevo, eu estou a absorver de uma outra forma. Isso. Não é que eu seja contra isto, eu não sou contra isto, mas para mim, é a melhor coisa, é isto, é apontar. E sabes que escrever coloca, atua no nosso cérebro, o ato de escrever atua no nosso cérebro de uma forma muito mais permanente do que colocar uma nota num dispositivo móvel. Porquê? Porque nós ainda estamos, historicamente, nós ainda estamos muito ligados ao reflexo da memória celular do que é escrever. Porque isto vem de questões antigas, da nossa consciência do eu escrevo é porque é importante. E o nosso cérebro, fisiologicamente, ainda tem muito essa informação. Se calhar daqui a 200, 300, 500 mil anos já não será assim. Mas hoje, não é? Sendo que nós pela epigenética estamos muito condicionados a muitas coisas que ainda vêm de trás, não é? Ainda não, é muito importante. O ato da escrita transcreve para a memória de uma forma muito mais vívida. Então essa informação fica mais tempo e é muito importante. A Gabriela faz o mesmo e eu, quando tenho notas importantes, faço o mesmo. É o escrever. Exatamente. É exatamente igual. E vamos ser sinceros, cada vez mais isso está-se a perder nas camadas mais jovens, não é? É verdade. Mas pronto. Então, o mecanismo de lembrança é sempre o mesmo. É o mesmo, seja de sonho, seja de projeção, é o mecanismo o mesmo. Então vamos aprimorar esse mecanismo se queremos descondicionar o nosso... nós estamos a utilizar o cérebro, não é? Através de filtragem, mas estamos a condicionar a informação que vem do paracérebro quando saímos do raio de ação do campo áurico, ou estas informações, se não tiverem nas narrativas da vigília, nós temos tendência a habituar o cérebro a apagar. Então temos que contrapor isso, e o apontar é uma das formas excelentes. Podemos pôr a data, podemos pôr alguma coisa, não tem que ser o sonho exatamente todo, mas algo que quando a gente toma ali a atenção, já vai resgatar essa memória. Isso alarga o campo e o condicionamento que nós estamos vai amplificar. Então aquilo que é apenas do cérebro vai agora começar a receber, que passa sempre uma filtragem, é importante também dizer isto. O cérebro não tem como interpretar de forma exata algo que transcende as leis de tempo e de espaço que nós temos aqui na terceira dimensão. Pois. Isto é importante nós também clarificarmos as pessoas, não é? Agora, podemos, é como fazemos colação, podemos exercitar de forma que essa informação que vai ser sempre filtrada e condicionada pelo cérebro, a trazer uma integridade informacional maior, cada vez maior.
E cada vez vamos perceber mais o que é a parte espiritual e o que é a parte da nossa mente a gerar formas e a atrelar isso inclusive às emoções. Portanto, era isto que eu queria falar. É isso. Vamos fechar então aqui, se vocês concordarem, o episódio dos sonhos lúcidos. E faz todo sentido. Já falámos de muita Pronto. coisa, já acho Falamos. que deu tempo deu oportunidade para esclarecer pelo menos estas distinções, e é muito importante passar esta consciência às pessoas. Sim, são assuntos leves, fáceis e de extrema importância. E que muitas vezes não são mencionados. Às Sim. vezes falam-se de mecanismos e mesmo técnicas muito mais avançados. Mas isso é quase como tentar ir para a universidade sem primeiro passar pela primária. Tudo é importante. Tudo é importante. São níveis de conhecimento diferentes, mas tudo é importante. E uma boa base é essencial a tudo. Para quem quer crescer, se não tiver uma boa base, depois vai ficar cada vez mais confuso. Então, isto é mesmo muito importante. Muito importante. Exatamente. Então, pronto. É assim, eu tenho aqui um pequeno texto. Não sei se... O que é que vocês acham? Deixamos isto mais para a frente? Gravamos agora? Deixo já aqui isto. O que é que vocês acham? Olha, eu acho que nós poderíamos até gravá-lo já agora. Pronto, então eu vou fazer isso rápido. Claro. Eu vou só explicar como é que chegamos a isto, mas falando, nós temos já pessoas que fizeram perguntas, ok? Relativamente à catalepsia projetiva, ou astral, ou áurica, tem muitos nomes, e também houve alguém que citou imagens que viu na tela mental. Eu acho importante respondermos, e vamos responder, e nós comprometemos-nos os três a ter sempre esta interação próxima com as pessoas, mas isso vai ficar então para o próximo episódio, Sim. onde eventualmente vamos já falar da projeção semiconsciente, as diferenças principais, vamos falar da catalepsia e da projeção astral no próximo episódio, e assim Sim. fica algo mais... E respondemos não é? às Assim fica... as dúvidas. Isso, esclarecendo às pessoas as dúvidas e deixámos isso. O que é que aconteceu aqui, pessoal? Também para trazer algo assim de proximidade aqui com o nosso cardíaco. E eu, pronto, hoje cheguei a casa, uma hora antes de gravar aqui, de gravarmos o episódio, e pronto, fiz um exercício de relaxe, de mentalização, e pronto, o meu chakra frontal abriu e eu vi umas imagens que me remetiam a uma pedra azul, brilhante, no fundo de um lago, e vi um urso. Eu não entendi o contexto disso, eu deixei as coisas fluírem. Tive depois aquela vontade de pegar num caderno, que é o mesmo caderno onde eu aponto os nossos episódios, e escrever um texto que eu achei simples, mas bonito, e eu queria então finalizar este episódio lendo este texto, despedindo de vocês e do público que nos está a ver, agradecendo. Sinto que as pessoas reconhecem-se muito neste trabalho. Portanto, 2025 começou muito bem para mim e para vocês, espero eu. E eu vejo que as pessoas estão a gostar e a interagir connosco, e não há nada que me engrandeça mais do que isto, ok? Então é isso. O texto chama-se... Pronto, Filipe, eu vou subir aqui o som, para ficar assim um som xamânico de fundo. Eu não sei se isso vai ficar perceptivo, ok? Eu vou tentar então. Acho que não se vai perceber. Não? Não, acho que não. Não se ouve? Não. Nada? Nada. Mas serve de ambiente para ti, olha. Sim, pronto, serve de ambiente para mim. É isso. Então pronto, o texto chama-se Pedra Azul do Rio. Eu vou ler, tá? E aconselho as pessoas a relaxarem um pouco, se quiserem fechem os olhos para entrar num momento mais relaxante. Então é assim, Pedra Azul do Rio. Corações livres caminham rumo às suas descobertas mais profundas. Saudam, por cânticos que ecoam, vidas a fio, os bem-aventurados buscadores das suas verdades mais escondidas. Assim como o urso que procurou peixe no rio, em águas turbulentas, todos somos o peixe das nossas águas e o urso que, pelo instinto e necessidade, busca pelo seu alimento. Águas pacíficas, rugidos de poder, equilíbrio do nosso rio, naturezas sublimes na busca do nosso ser. Águas paradas matam o peixe. Sem peixe morre o urso. E a pedra azul que brilha lá no fundo do rio é a nossa espiritualidade. Aquela que busca sem julgar,
e aproxima sem obrigar. Pedra azul do rio, o vento forte do grande espírito, que faz as mãos que buscam nas profundezas de águas turvas a nítidas, que pela luz do sol nelas agora rebate. E foi isto. Fantástico. Epá, muito bom. Muito bom. Muito bom. Estou aqui todo arrepiado neste momento. Cheio de significado. Cheio de significado. E fica também para as pessoas que nos estão a ver e ouvir. Fantástico. Refletirem um bocadinho, porque é mesmo muito interessante como é que estas inspirações, estes momentos Surgem, não é? É verdade. E eu sei que fez sentido trazer aqui, porquê? Porque eu estou conectado à egrégora do nosso trabalho. Exatamente. E vocês também me vieram à mente, então achei válido trazer isto. Fantástico. Pronto, pessoal. Muito bom. Tá? Um abraço a todos vocês, muito obrigado. Um Obrigado, abraço a amigos. todos. Beijinhos. Obrigada. Fiquem bem e até ao próximo episódio. Até ao tá bem? próximo episódio. Tudo bom. Até ao próximo. Tchau.